Amigos que nos acessam aqui no YouTube, o nosso canal de comunicação com a CCCI, o Comunicamos News. Começamos falando sobre imersão projeciológica. A autoprogecioterapia em grupo é o curso que acontece de 8 a 10 de novembro em São Roque, São Paulo, sob o comando do professor Mário Takimoto. Serão 3 dias de imersão com um total de 20 horas num ambiente otimizado para a autoprogecioterapia. Mais informações? Entre em contato com a OIC Campus Foz do Iguaçu, o telefone e o código de área 045 3025 1404 ou em São Paulo pelo telefone código de área 011 4063 3633. Ou, se preferir, você visita o site da OIC, www.oic.org.br. Comunicamos News vai conversar com o psicólogo Roberto Greve. É assim mesmo o sobrenome, Roberto? Isso mesmo, isso. Bem-vindo, Roberto. Também faz parte da comunidade conscienciológica e vai nos contar um pouco sobre um trabalho fantástico que ele desenvolveu e que a gente qualifica muito como autodidatismo. Fantástico. Mas antes de tudo, Roberto, como é que você chegou a Foz? Como é que você conheceu a conscienciologia? Pois é, Luiz, eu conheci a conscienciologia em 1994, quando eu residia no Rio de Janeiro ainda, através de uma entrevista que eu vi do professor Valdo na revista que não existe mais, a revista chamava Ano Zero, e alguns pontos da entrevista me chamaram a atenção, mas na época eu não tinha o contato, não sabia onde ficava, o Instituto Internacional de Projeciologia, na época era só IIP, né? E até que eu fiquei sabendo que era no Rio de Janeiro, um belo dia eu vi um cartaz no ônibus, convidando para uma palestra na Glória ainda, e apareci lá. E comecei a fazer os cursos e tal, em 97 comecei a voluntariar, e aí segui, né? Agora em 2007 eu me mudei para Foz do Iguaçu com a minha família, e eu estou aqui desde então. Aí que todo mundo se pergunta, né? E é conhecido também, muito o teu trabalho de pesquisa das borboletas, né? Você acabou identificando uma espécie raríssima, que acabou sendo capa do Jornal da Cognópolis, matéria da RPC, foi a Rede Globo, deu até matéria de rede nacional. Qual foi essa borboleta? Antes de nós entrarmos no mérito da questão. Bom, essa foi uma espécie que ela foi, eu não descobri ela foi descoberta há cerca de 80 anos atrás, no Mato Grosso, né? E ela não tinha sido mais vista, o nome dela era Joyceia preclarus, os nomes esquisitos latinos, como a gente usa na biologia, e só que nunca mais foi vista, e a situação dela ninguém sabia, se era um animal extinto, qual era o status dela de conservação, né? E não se esperava, muito menos, que ela fosse aparecer a mais de 1000 quilômetros aqui, em Foz do Iguaçu, né, onde ela tinha sido descoberta. Então foi uma redescoberta, por assim dizer, né? Mas é um pouco de golpe de sorte, né, de você estar no lugar certo, na hora certa. Né, tem algumas espécies que elas são muito limitadas no tempo e no espaço. Elas voam numa determinada época do ano, num período estreito do dia, e às vezes a poucos metros, a um raio de poucos metros de distância do lugar onde elas se criam. Então você realmente tem que estar naquele lugar ali naquela hora passando. E um dia que eu estava realmente, não tinha saído especificamente para procurar nada, eu estava passando e vimos o bichinho lá voando. Sua formação é psicologia. Como é que começou esse autodidatismo? Pois é. Na verdade, eu voltei para biologia, né? Eu tenho interesse em biologia desde criança, desde pequeno, foi uma coisa bem recente. E eu tive o privilégio de nascer numa família que eles me incentivavam e me enchiam de livros, me davam todos os recursos que eu precisava para qualquer coisa que eu tivesse curiosidade. Então, como eu tinha muita curiosidade nessa área, eu ganhei tudo que era tipo de obra e de livro da parte de história natural, de biologia, sobre uma série de assuntos dentro disso, e sempre estudei, sempre mantive um interesse, né? E depois de um tempo, eu na época de colégio ainda me envolvi com música, cheguei a fazer faculdade de música uma temporada, estudava piano desde pequenininho. Depois deixei a música e fui fazer psicologia, porque eu gostava da parte clínica, né, de psicologia clínica. A pessoa fala, você é bom para conversar com as pessoas conversam melhor e tal, vamos fazer psicologia. E a biologia ficou no stand-by por muito tempo, né? Sempre tive a curiosidade, sempre tive um pezinho dentro da biologia,
mesmo quando eu estudava psicologia, eu sempre puxava um pouco a brasa para a biologia. Eu achava que a maioria das abordagens psicológicas davam pouca ênfase aos aspectos biológicos do comportamento. E quando eu me mudei para cá, eu já desde o Rio eu tinha a coisa de fotografar, fazer fotografia da natureza, inicialmente como um hobby, e isso foi, como que refluindo, como que voltando quando eu mudei para cá. A gente tem uma biodiversidade enorme aqui em Foz do Iguaçu, né, que é considerada excepcional para uma área subtropical. Né, a gente tem aí uma estimativa de cerca de 800 espécies, pelo menos, para o Parque Nacional do Iguaçu. Então isso aqui meio que puxou lá de trás a coisa de novo, né, e foi tomando uma seriedade. Eu fui entrando mais no assunto, e aí quando eu vi, eu estava de cabeça nisso aí, com contatos em universidades, e agora a gente estamos fazendo um trabalho grande, esse levantamento do Parque Nacional, com parcerias com a Unicamp e pesquisadores de outros locais também ajudando. Então se tornou uma coisa profissional. Eu voltei para o... Um exemplo de autodidatismo também, se determinou a entrar realmente e estudar profundamente, principalmente a borboleta? Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de aprender sob demanda, é o que funciona para mim. Para mim não funciona aprender uma matéria que eu não consigo fazer a conexão imediata daquilo com alguma coisa que eu tenha curiosidade ou que eu esteja observando. Então, eu fui aprendendo biologia de trás para frente, vendo os fenômenos da natureza em campo e correndo atrás para entender melhor aquilo, né? Então, eu estou sempre assim, eu vejo que existe uma lacuna no meu conhecimento, eu procuro sanar aquela lacuna, e vou atrás de tudo sobre aquilo. E assim eu vou fazendo a minha formação sem ter necessariamente um vínculo com a universidade, sem estar preso ao processo acadêmico todo, né? Eu vou fazer uma associação aqui entre evolução, conscienciologia, que a gente procura estudar, mas principalmente a evolução do ser humano, e uma comparação. A borboleta, para ela ser a borboleta, um símbolo tão lindo, tão lúdico, tão leve, tão suave, até na alimentação dela, né, néctar das plantinhas, ela antes é uma lagarta, né? Dá para comparar também o processo do ser humano, começando aí a pensar em evolução, mais ou menos por aí? Eu acho que a borboleta é uma boa metáfora para a evolução da consciência, né? Porque às vezes eu vejo uma pessoa que ela tem nojo, ou não se sente bem com uma lagarta, que é a larva da borboleta ou da mariposa, né? E eu pergunto assim, mas você não gosta da borboleta, não acha bonito? Não acha? Ah, não, eu gosto, mas a lagarta eu acho nojento. Tá, mas se você não tiver a larva, você não tem a borboleta. Então é a mesma coisa. Você vai ter... não se sentir bem com os réus, mas assim, você não tem serenão, não tem outros estágios de evolução se você não reconhecer os estágios anteriores, né? Então é tudo consciência. Então são estados da evolução, né? Dá para dizer que a borboleta você pegou para fazer muito trabalho, muito estudo, não só a parte científica, também alguma associação conscienciológica? Como é que está sendo para você esse momento aí? Pois é, você pode, através da borboleta, você vê a questão, até diagnosticar a zooconvivialidade da pessoa, né? Então, você pensando na borboleta em termos de princípio consciencial, você pode diagnosticar ou entender como é que você se relaciona, usar ela como um ponto de partida para você entender isso, né? Inclusive, nós temos o projeto de construir um borboletário, e isso aí, do ponto de vista da conscienciologia, eu chamaria de um laboratório da zooconvivialidade, para as pessoas terem experiência, né, com isso. Porque a maioria das pessoas tem alguma experiência com animal doméstico, com cachorro, com gato, mas e que tal pegar um bichinho, ser vivo, que está mais para trás ainda, né, ainda muito mais diferente da gente, um invertebrado. E com isso, acho que a borboleta pode ser uma boa ponte para isso, porque as borboletas, elas são bonitas, tem toda essa facilidade aí da pessoa fazer rapport com isso, mais do que teria com sei lá, talvez um besouro ou um outro tipo de inseto. Né? Em que pé que está o projeto borboletário? Então, o borboletário está na fase, já fechamos o local, né, onde vai ser, mais ou menos aqui em frente ao discernimento. E aí estamos na fase de fazer um plano de negócio para isso, e organizar toda a parte logística e de voluntários para essa situação. Estamos tocando isso aí, né? Devagarinho, mas está caminhando.
Sutil como uma borboleta. Espero que nem tanto, né? Uma hora vai ter que sair da crisálida isso aí. Vai ter que sair, né? Mas é um projeto nosso aí, dentre os muitos projetos que a gente vai tocando, isso é uma das coisas que a gente gosta de estar levando à frente. O que mais te chamou a atenção também, pontos assim, que ao longo desse período que você tem se dedicado ao estudo da borboleta em si, que você anotou, que te chamou a atenção, que você gostaria de citar também, Roberto? Então, isso. Uma coisa, quando você começa a mexer com taxonomia, ou taxologia, como se costuma falar dentro da conscienciologia, você começa a desenvolver o teu detalhismo. Então, é muito bom, é uma oportunidade que qualquer uma pessoa pode ter, mesmo que não seja da área de biologia, de exercitar exaustividade, detalhismo. Então, você vai fazer a taxonomia. Que espécie que é esse bicho aqui? Então, você tem que olhar uma série de detalhes para você chegar, comparar, você tem que ser exaustivo. Então, essa coisa do detalhismo é uma coisa muito presente no trabalho, né? Porque você tem espécies que são absolutamente parecidas, você praticamente não consegue diferenciar, às vezes é um detalhe mínimo, às vezes até da anatomia interna do bichinho. Você vê assim, não, isso aqui é igual, mas não é. Então, isso é uma coisa que é interessante também, que também tem uma ponte com a conscienciologia, né? A taxonomia e a sistemática. A sistemática é a condição de você colocar aquilo dentro de uma árvore, tentar entender como é que aquilo evoluiu, que animal, que espécie que é mais próximo do que, qual outra que já não é parente. Então, tudo isso você pode estar trabalhando nisso e pensando em termos conscienciológicos ao mesmo tempo. E tentando entender como é que funciona a evolução desses bichinhos. A evolução agora já não só do ponto de vista biológico, mas a evolução num sentido mais amplo, consciencial. Como é que esse bichinho vai virar um outro bichinho? São questões que a gente não entende bem ainda, né? Então, tem uma série de paralelos aí que a gente pode fazer. Perfeito. E que mensagem você deixaria o pessoal que está nos assistindo aí sobre esse teu trabalho, esse teu exemplo? De repente estavam numa área, mas já tinham flertado com a biologia, agora tendo oportunidade, tudo está... Olha, Luiz, é muito comum assim, a pessoa às vezes tem a profissão dela, mas ela tem um hobby paralelo, e às vezes aquele hobby, ele pode dar uma dica para a pessoa sobre o que ela já fez no passado. Às vezes ela mantém, apesar de não ganhar dinheiro com aquilo, ou aquilo não ser o principal na vida dela, mas pode chamar a atenção para ela mesma de alguma atividade que ela tenha feito até profissionalmente. Aquilo dá a dica assim, para a própria pessoa de alguma coisa que ela já trabalhou antes. Então, às vezes é uma coisa que vale a pena. Assim. O que a pessoa, por exemplo, despertou nela precocemente, independente de ter influência de alguém na família. Então, no meu caso, por exemplo, não tem ninguém na minha família que trabalha com biologia, não tem nenhuma relação com isso, não foi uma coisa que foi proposta por alguém para eu fazer, foi uma coisa que surgiu, eu recebi os recursos para fazer com isso depois, mas a partir do meu próprio interesse. Então, todo mundo tem algum tipo de situação dessa, aquilo que é espontâneo, que vem por si, sem ninguém influenciar. Isso aí dá uma boa dica para a pessoa fazer a conscienciometria dela, tentar entender quem que ela já foi, o que ela já fez. É uma coisa interessante a pessoa pegar. E a pessoa correr atrás disso, não ficar dependendo só do estudo formal, ou do diploma, da questão acadêmica. A pessoa ter... Se determinar, um autodidatismo também é importante, né? Sim. E nem que seja exatamente para trazer agregar mais conhecimento dentro daquela área. Até na própria profissão da pessoa, hoje em dia não tem mais como. Dentro da sua própria profissão, você tem que estar sempre estudando. Me formei, só cheguei aqui, isso é absoluto. Não tem, esquece isso. É verdade. Roberto, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, Luiz. E esperamos aí que logo você venha já para anunciar aqui a inauguração do Borboletário. Tá ótimo, vai ser um prazer. Confirmado, né? Tá confirmado. E olha, a gente encerra instigando você, que ainda não conhece a conscienciologia. O que é a conscienciologia? Conheça mais essa ciência. Quinzenalmente, o CAEC promove cursos onde são apresentados os conceitos básicos da conscienciologia e as práticas energéticas, além de promover uma apresentação sobre o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Você que ainda não conhece essa ciência, vem e descubra. Descubra as oportunidades de autopesquisa disponíveis na instituição e muito mais. O próximo curso acontece nos dias 9 e 23 de novembro. Informações 045, código de área 3525-2652. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comunicom os Deus.